Efésios capítulo 1. A partir do verso de número 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, do Teu Evangelho, Senhor. E nós fazemos a oração de Paulo nesse momento. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação do Teu conhecimento e que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos a esperança do nosso chamado, a herança que somos do Senhor e o poder do Senhor operando em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a entender esse texto e fale conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, meus irmãos, esse é um dos textos mais desafiadores de Efésios. E na semana passada nós vimos a primeira parte com um sermão chamado Uma Nova Visão. Hoje esse sermão ele é uma continuação daquele sermão. E em especial nós vamos ver a respeito do poder de Deus. Eu não sei se você reparou aqui nesses poucos versos que a gente leu, a quantidade de vezes que Paulo repete esse termo, poder. Então, sem sombra de dúvidas, é algo muito importante e é algo que acontece no presente. Então, por exemplo, a nossa esperança do nosso chamado aconteceu lá na eternidade e aconteceu na cruz do Calvário. Então nós olhamos para trás. O valor que nós temos para Deus, nós também olhamos para o passado, mas olhamos para o futuro, para aquilo que nós ainda seremos com Deus. Agora, quando Paulo fala do poder, e a oração dele é para que Deus abrisse os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles conhecessem a grandeza do poder de Deus que opera em favor deles. Paulo está se referindo ao tempo presente, ao agora. E é muito interessante que quando nós pensamos em poder de Deus é uma coisa que se tornou tão banal. É ou não é verdade? Se você começa a pensar em poder de Deus, você pensa em coisas miraculosas, extraordinárias, e outras nem tanto. O poder de Deus hoje dá nome de igreja, por exemplo. Mas não é esse o poder de Deus que Paulo está falando aqui. Não é esse o poder. Paulo não está orando para que aqueles irmãos tenham uma visão extraordinária de algo que só anjos podem ver. Não. Ele quer que aqueles irmãos enxerguem o poder de Deus operando na vida deles. A verdade é, meus irmãos, que o pecado, ele cega a nossa visão espiritual. E o pecado nos impede de ver o poder de Deus operando em nós. É por isso que Paulo ora esse texto aqui. Lembre-se,
essa oração é uma oração por discípulos de Jesus, por pessoas que foram salvas pela graça. Mas essas pessoas ainda não conseguiam ver o poder de Deus operando na vida deles, por causa do pecado. E como nós veremos, não é o pecado, algum pecado em específico, é o pecado de Adão. A prova de que nós somos filhos de Adão e estamos no mesmo patamar desses irmãos em Efésios, é que muitas vezes nós também não conseguimos enxergar o poder de Deus operando em nós, em nossa vida. O poder da ressurreição operando em nossa vida. É por isso que Deus abre os olhos espirituais dos crentes e os capacita a ver o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos operando em sua vida. É Deus que abre os nossos olhos e nos faz ver esse poder. É Deus que opera em nós. E é um motivo que Paulo ora. Então, nessa manhã, nós veremos o seguinte: nós não vemos o poder. Naturalmente nós não vemos, não é uma coisa que nós conseguimos ver. É como o ar, você não consegue ver o ar que você respira. Você não consegue, mas você consegue perceber que você tem ar, você está respirando. Nós não vemos o poder. O fato de não vermos o poder, nós vamos ver que não significa que o poder não está agindo. Na segunda parte da oração, é muito interessante, nós vamos ver que Paulo, após ele dizer que ora para que Deus abra os olhos do coração daqueles irmãos para que eles vejam a grandeza do poder de Deus, Paulo vai ilustrar o que acontece na vida do crente. E como é que ele usa? Que ilustração que ele usa? A ressurreição de Jesus Cristo. A exaltação de Jesus Cristo. É dessa forma que Paulo mostra para nós o poder de Deus que opera em nós. Perceba, Paulo não está pedindo para que Deus opere na vida daqueles irmãos. Paulo está pedindo para que eles vejam, porque nós não podemos ver. Então, em primeiro lugar, esse texto deixa claro, meus irmãos, que sem a intervenção de Deus, sem a ação de Deus na nossa vida, nós não conseguimos ver Deus agindo em nós. Nós não conseguimos. E essa oração de Paulo aos Efésios era uma oração que ele fazia constantemente. Constantemente. Eles precisavam que Deus abrisse os seus olhos para que então eles pudessem ver Deus agindo na vida deles. John Piper vai dizer o seguinte: os olhos do nosso coração estão cegos para aquilo que Deus está fazendo. Já parou para pensar nisso? Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo em nossa vida, muitas vezes. E é o tipo de coisa que os crentes experimentam. Porque aqueles que não creram em Jesus, aqueles que ainda não foram salvos, não há o poder de Deus operando na vida deles. Mas aqueles que foram salvos, sim, há um poder de Deus operando em nossa vida. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não perceba. Aqueles que foram salvos pela graça tiveram seus pecados perdoados. A culpa foi removida, fomos justificados pela fé. E agora temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Não temos mais condenação. Não estamos mais debaixo da condenação. Entretanto, algumas coisas precisam acontecer com a gente. Os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos ver. E receber uma nova visão sobre o poder de Deus operado em nós é uma dessas coisas. Porque sem a intervenção divina nós não conseguimos perceber o poder de Deus em nossa vida. É Deus quem abre os nossos olhos para vermos a esperança do nosso chamado.
que abre os nossos olhos para vermos o valor que nós temos em ser filho de Deus, e é Deus quem abre os nossos olhos para conhecermos o poder que Ele opera em nós. E em Efésios, Paulo vai repetir muitas vezes esse conceito de poder. No capítulo 3, no verso 7, Paulo diz que se torna um ministro do Evangelho pela ação do poder de Deus. E no verso 16, quando ele está orando novamente para aqueles irmãos, a oração dele é para que por meio do Espírito Santo aqueles irmãos fossem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder também. E em Efésios capítulo 6, verso 10, nós somos encorajados também a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, quando se trata de enfrentar o nosso inimigo, Satanás. Nem todos veem esse poder, mas ele está presente. É como a luz. A luz tem uma parte da luz que os nossos olhos não conseguem ver. Por exemplo, a luz infravermelha. Quando você usa o seu controle remoto, você consegue ver a luz, mas ela está ali. A mesma coisa é o poder de Deus em nossa vida. E Paulo não está falando de qualquer poder que age em nossa vida. Ele está falando do poder de Deus que opera em nós, um poder que é incomparável. Você já parou para pensar que nós não temos plena consciência do poder cegante e paralisante do pecado, que agora está sendo vencido em nossas vidas pelo poder superior de Deus? Já parou para pensar? Nós não conseguimos, muitas vezes, ver o pecado sendo vencido em nossa vida pelo poder de Deus. Nós também não temos uma consciência plena do mundo espiritual e do poder de Satanás. Se Satanás pudesse, meus irmãos, ele acabava conosco no exato momento em que ele tivesse essa oportunidade. Nós não conseguimos ver demônios, e se você estiver vendo demônios, você está com algum problema. Nós não conseguimos ver porque um demônio, ele é um espírito, e espírito não tem corpo. Isso não significa que eles não existam, que eles não se aproximem de nós o tempo todo. Nós também não consideramos muitas vezes plenamente o que aconteceu com Jesus e o seu papel no universo. E é por isso que Paulo ora por aqueles irmãos. Ele ora para que eles tenham os seus olhos espirituais abertos. Perceba que Paulo não está dando um conselho para aqueles irmãos dizendo assim: abram seus olhos para ver. Ou estudem um pouco mais para vocês perceberem. Não, Paulo faz uma oração pedindo que Deus intervenha, que Deus abra os olhos daqueles irmãos. E note, como eu falei antes, essa oração não é para que eles recebam o poder de Deus. O poder de Deus já está agindo na vida deles. É uma oração para que eles vejam Deus agindo na vida deles. Porque é esse poder que nós precisamos, e nós precisamos ver. Esse poder que atua em nós é o mesmo poder que atuou na ressurreição e na exaltação de Jesus Cristo. É o que nós vemos no verso 20 em diante. Veja comigo. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir.
Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é o poder de Deus que opera em nós. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos Paulo demonstrando como esse poder já operou em nós no momento da nossa salvação, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Só que não para por ali a ação de Deus. Deus está trabalhando e atuando poderosamente na vida dos crentes. Então, em segundo lugar, Paulo demonstra em Cristo o poder de Deus que atua na igreja, que atua nos crentes, naqueles que foram salvos, naqueles que caminham com Jesus. Aqui nós temos as evidências do poder de Deus, porque é mediante o poder de Deus que Jesus Cristo ele é ressuscitado dos mortos. É mediante o poder de Deus que Jesus é exaltado e é colocado sentado à direita de Deus, o Pai, e recebe todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. E é mediante o poder de Deus que Cristo é dado como cabeça sobre todas as coisas e é dado à igreja. O poder de Deus quebrou o poder da morte. Na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a demonstração do tamanho do poder de Deus operando na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele é ressuscitado dos mortos, nós temos ali o poder de Deus quebrando o poder da morte. A morte não conseguiu segurá-lo. E quando nós olhamos para os 4 evangelhos, os 4 evangelhos são enfáticos em testemunhar que sim, Jesus ressuscitou dos mortos. Não foi, e para ele ressuscitar, ele morreu. Ele precisou morrer primeiro. Ele não tirou um cochilo. Ele estava morto. Então a ressurreição é testemunhada pelos evangelhos. E quando nós caminhamos pelo Novo Testamento, nós vemos cada um dos livros do Novo Testamento confirmando que sim, Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse poder é o que atuou na ressurreição de Jesus, é o mesmo poder que opera agora na nossa vida. É esse poder, meus irmãos, é esse poder. Mas a demonstração do poder de Deus em Cristo não para por aí. Antes de Jesus morrer, ele recebeu uma coroa de espinhos. Mas em sua ressurreição, Jesus recebe uma coroa de poder universal. Todo o poder lhe foi dado na terra e no céu. É o que nós lemos aqui nesse texto, é o que nós lemos no Novo Testamento, é o que nós cantamos agora há pouco. Todo o poder. Não há um poder maior do que o poder que Jesus tem. Em Filipenses capítulo 2, verso 8 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não há autoridade maior na terra do que aquela que foi conferida a Jesus. Nenhum governante é maior do que Jesus, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum presidente, nenhuma pessoa na face da terra é mais poderosa do que Jesus. Porque todos eles morrem. Todos eles morrem.
mais cedo ou mais tarde, todos eles morrem. Jesus é o único que venceu a morte. E é por isso que ele tem todo o poder. E esse poder que lhe foi dado é o mesmo poder que opera em nossa vida. Para explicar esse poder soberano, Paulo menciona praticamente todas as dimensões de autoridade e poder que existem nesse mundo. Poder político, forças físicas, forças espirituais, passado, presente e futuro. Jesus é maior do que todos. E é muito interessante que quando nós olhamos para Jesus, quando ele veio, ele era um rei aparentemente frágil, fraco. Aqueles que olhavam para ele não enxergavam ali o poder de Deus, mas o poder de Deus já estava nele. E ele é Deus. Mas eles não enxergaram. Em sua morte nós temos ali o mais profundo da sua humilhação. E aqueles que ouviram Jesus em seu ministério e olharam para ele pregado naquela cruz, morto, não enxergavam ali o poder de Deus. Mas o poder de Deus estava operando. Na ressurreição, Jesus deixa claro e evidente todo o poder de Deus que opera a sua ressurreição. Por fim, a terceira demonstração do poder de Deus em Cristo é visto na igreja. Cristo é o cabeça de todas as coisas em benefício da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é aquele que comanda a igreja, que sustenta a igreja e é aquele que conduz toda a história em benefício da igreja. Jesus é o cabeça de tudo. O seu grande poder está operando em nosso favor, em benefício da igreja. O que Cristo está fazendo hoje é em benefício da igreja. E quando nós falamos igreja, nós não estamos falando de uma placa, nós não estamos falando de uma denominação. Nós estamos falando da igreja de Jesus. Da igreja de Jesus. Todas as coisas estão debaixo do poder de Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Ele conduz toda a história e todas as coisas para o benefício da sua noiva, a igreja. E Cristo é aquele que enche a igreja. E a igreja de Jesus é um instrumento que Deus usa na transformação desse mundo. Apesar de todas as suas fraquezas, incluindo a murmuração dos seus membros e os erros dos seus líderes, a igreja é o meio que Cristo utilizará para encher o mundo com a sua glória. A despeito dos seus reveses e suas aparentes perdas, a igreja não será detida. Após entendermos a oração de Paulo aos Efésios, o que fazer, meus irmãos? Eu creio que Deus colocou essa oração na Bíblia por um motivo. Eu não sei se você tem esse costume de pensar, poxa, por que Deus colocou esse texto aqui? Por que esse texto está aqui, foi preservado? Porque muitas cartas, muitos livros que foram escritos não chegaram até nós. Mas por que essa oração foi preservada? Paulo mesmo tem pelo menos uma carta aos Coríntios e algumas outras cartas que não chegaram até nós. Mas por que essa foi preservada e por que essa oração foi preservada por Deus? Quem preservou isso foi Deus, porque isso é importante para nós. Porque nós somos a igreja de Jesus. Eu acredito, meus irmãos, que o motivo pelo qual Deus preservou esse texto, essa oração, e isso chegou até nós, é para que nós venhamos a orar. É para a gente orar.
A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma corrida que dura uma vida inteira. Antigamente eu tinha o costume de assistir a corrida de São Silvestre. Ainda tem até hoje. A vida cristã é muito maior do que a corrida de São Silvestre. A vida cristã leva uma vida inteira para ser vivida e experimentada. E sabe qual é o problema? Viver a vida cristã sem enxergar o poder de Deus operando em nós é uma vida complicada. Vai ser mais difícil. Perceba, não significa que nós não seremos salvos, não significa que nós não seremos preservados. Significa que vai ser muito mais difícil. Significa que muitas vezes nós vamos nos entristecer, que nós vamos ficar deprimidos, que nós vamos querer desistir de muitas coisas porque nós não estamos vendo o que Deus está fazendo em nós. Que nós vamos duvidar da nossa esperança, que nós vamos duvidar do nosso chamado e que nós vamos duvidar do valor que nós temos em ser filhos e filhas de Deus. É por isso que Paulo ora, para que os olhos do coração dos efésios fossem abertos, para que eles vissem Deus agindo neles, em favor deles. Se nós não vermos o poder de Deus agindo em nós, a nossa vida se torna mais amarga. Mas quando oramos pedindo que Deus abra os nossos olhos espirituais, algo acontece. Deus intervém e abre a nossa visão. E meus irmãos, esse é o tipo de oração que Deus gosta de ouvir. Esse é o tipo de oração que Deus gosta de atender. Muitas vezes nós oramos por tantas coisas, por tantos motivos, e às vezes nós ficamos decepcionados porque nós não temos a resposta que a gente quer. A gente não entende por que Deus não dá o que a gente quer. Será que esse pai é um pai malvado que odeia seus filhos? Não. Esse pai não é um pai malvado que odeia os seus filhos. Esse pai é um pai que ama os seus filhos. Que tal então nós orarmos por aquilo que Deus deseja que nós venhamos a orar? Quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos perceber a ação poderosa de Deus em nós. Começamos a perceber nossas vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Começamos a perceber o pecado sendo vencido. Conseguimos perceber o nosso amor por Jesus aumentando. Conseguimos perceber que, nossa, eu estou mudando, eu não era assim, e agora eu estou sendo assim. Não porque nós somos fortes, mas pela graça de Deus que atua em nós. É muito interessante que, como pastor, a gente conhece aqueles que estão com a gente. Eu conheço cada um de vocês, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E quando eu estou com o pastor Norival, por exemplo, ou com o pastor Davi, mas com o pastor Norival, como que estão os irmãos? É muito interessante perceber no feedback que eu compartilho com eles o crescimento espiritual de cada um de vocês. É muito interessante que eu consigo perceber muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida e talvez você não está enxergando o que Deus está fazendo na sua vida. Quando os nossos olhos são abertos, nós percebemos o Senhor nos protegendo da força do inimigo, do demônio, e nós não temos mais medo do diabo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos age em nós. Fomos ressuscitados espiritualmente do pecado e agora esse mesmo poder opera em nossa vida. E a morte física,
ela não tem a última palavra sobre a nossa vida. Morrer não é o fim da linha para nós que estamos em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Quando Deus abre os nossos olhos, nós também podemos ver a atuação do seu poder na igreja, e até na igreja local, e até em pessoas simples, às vezes, pequenos. Nossa igreja a gente não consegue às vezes perceber o que Deus está fazendo. E precisamos que Deus faça com que Senhor, abre os nossos olhos. O que o Senhor está fazendo? Que Deus, Ele está operando. E como que eu posso experimentar também esse poder e perceber esse poder orando e se envolvendo na vida de outras pessoas? Pedindo que o Senhor abra os nossos olhos e fazendo como um agricultor que lança semente. É muito interessante que eu seria o pior tipo de agricultor, porque a cada dia, todo dia eu ia perguntar para outra pessoa: vem cá, não vai demorar muito para nascer esse negócio? Vai levar muito tempo? O agricultor não quer saber, ele está plantando. Mas o agricultor consegue perceber o crescimento, o desenvolvimento, a etapa, a fase. Que Deus nos dê essa visão do que Ele está fazendo em nós e do que Ele está fazendo através de nós. Os nossos familiares, os colegas de trabalho. A oração de Paulo é o modelo para pedirmos a Deus aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos a grandiosidade do poder do Senhor operando em nossas vidas. E não apenas em nossas vidas, mas através de nós. Nos dê, Senhor, visão daquilo que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, se há algum irmão, se há alguma irmã que ainda não consegue perceber, Senhor, o Senhor operando na vida dela, na vida dele. Abra, Senhor, os olhos desse irmão e dessa irmã. Abra, Senhor, os nossos olhos. Queremos ver o Senhor. Queremos não uma experiência mística, mas queremos perceber a sua operação em nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Que nós venhamos a ver tanto a Tua obra em nós, quanto a Tua obra através de nós, a Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos agradecer, você pode ficar de pé.